No vídeo de hoje, nós vamos dar uma volta ao mundo, uma volta ao globo. Chame como você quiser. Nós vamos conversar sobre o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do escritor Júlio Verne. Um livro fantástico para você que gosta de livros que você precisa ter bastante imaginação. Se você gosta de imaginação, esse livro aqui vai ser maravilhoso para você. Mas antes de começar, deixe-me me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal e deixe o seu like. O seu like e a sua inscrição fazem total diferença para este canal crescer. Agora, indo direto ao assunto do vídeo, vamos falar um pouco desse livro, falar um pouco do autor e vamos assim caminhando para frente. Então, a primeira observação que eu vou fazer para vocês aqui é que o Júlio Verne é um autor que já está em domínio público. Ou seja, várias editoras publicam esse autor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a depender da edição ou da tradução que você pegar para ler, algumas coisas irão mudar. Nomes de lugares, nomes de personagens, talvez, por causa da tradução. Inclusive, até o próprio nome do autor. Eu já li A Volta ao Mundo em 80 Dias 2 vezes. A primeira vez que eu li numa edição antiga, onde o nome do autor era Júlio Verne. E agora, na edição mais nova que eu li, que é a da editora Zahar, o nome do autor está ali como Jules Verne. Mas isso tem a ver com tradução, com a editora, qual eles preferem ali e tal para escreverem, tá bom? Tô dizendo isso por quê? Tô dizendo isso para vocês não assistirem o vídeo e dizer, ó lá, o cara tá falando sobre livro e nem sabe o nome do autor. Não, já estou explicando para deixar isso bem claro. Agora, falando deste livro, falando do Júlio Verne também, Júlio Verne é conhecido como um dos precursores aí da ficção científica. O pai da ficção científica, podemos dizer. Ele que começou a escrever esses livros um pouco diferentes, como, por exemplo, 5 Semanas em um Balão, se eu não me engano, 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra. Porém, este livro que eu li, o primeiro e único livro que eu li do Júlio Verne até o momento, não se trata de ficção científica, e sim das inovações tecnológicas que ocorriam naquela época. Inclusive, essas inovações tecnológicas foram ali as causas principais de ter escrito esse livro. Serviram como inspiração para escrever o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Inovações tecnológicas como uma malha ferroviária que tinha sido construída nos Estados Unidos, que atravessava o país de leste a oeste, de oeste a leste. Também a construção do Canal de Suez, que é usado até hoje, e várias outras inovações tecnológicas. Então, ao ler esse livro, você vai dar uma volta ao mundo realmente, vai passar por lugares diferentes, usando várias inovações ali que foram feitas naquela época, navios novos, modelos de trem, malha ferroviária, e outras coisas que você vai ver, outros meios de transporte um pouco diferentes. Você vai realmente passear pelo mundo. Agora, falando um pouco do enredo desse livro. No enredo desse livro, tem alguns personagens principais. Dentre eles, o personagem Phileas Fogg. Phileas Fogg é o cara que vai querer dar a volta ao mundo. Mas a história dele começa mais ou menos da seguinte forma. Ele nos é apresentado como um personagem um pouco caricato. Um personagem que é muito metódico. Que dizem até que ele conta os seus passos para não ter que andar a mais do que o necessário. Ele é muito, de fato, assim, muito metódico, muito certinho e não se estressa por muita coisa. Ele não sai de si por qualquer coisa, para dizer a verdade. Então, o Phileas Fogg está ali, no seu dia a dia, está indo até um clube que ele vai, um clube de cavalheiros. Até o próprio Phileas Fogg é conhecido como um gentleman. Gentleman nada mais é que um cavalheiro, com toda aquela finesse naquela época. Então ele chega nesse clube dele e lá está rolando uma conversa de um crime que aconteceu. Um assalto, não sei se foram joias e dinheiros e joias, ou um ou outro, tá? Isso não estou lembrado exatamente, mas estão falando desse assalto, e o assunto é, será que vão pegar esse ladrão? Será que ele vai fugir? O que vai acontecer? E tá rolando a conversa, o Phileas Fogg fala ali, provavelmente não, hoje em dia é muito fácil de se escapar, é muito fácil de fugir. E a conversa continua, até que o Phileas Fogg fala, não, hoje em dia provavelmente não vão pegar ele, porque hoje em dia um homem consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. E daí as pessoas escutam aquilo, uns concordam, outros não concordam, e a conversa anda até que alguém faz uma proposta para o Phileas Fogg, meio que faz uma aposta.
Se você consegue dar a volta ao mundo em 80 dias, então por que não tenta? Vamos fazer uma aposta. E o Phileas Fogg, aparentemente daquele jeito bem tranquilo, sem muito hesitar, aposta grande parte da sua fortuna numa aposta, na qual ele conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. E se você acha que ele ia sair dali correndo, às pressas, se quebrando para dar a volta ao mundo, não. Ele para, respira, faz tudo o que tinha que fazer e daí vai para casa. E agora que ele chega em casa, ele vai se aprontar para dar essa volta ao mundo. Mas aqui nesse ponto, eu vou apresentar para vocês outro personagem. O personagem chamado Passepartout. Passepartout é um empregado do Phileas Fogg, recém-contratado. O empregado anterior teria sido mandado embora e o Passepartout foi contratado. E ele queria esse emprego porque ele acreditava que o Phileas Fogg era um cara bem tranquilo, como foi descrito, um cara metódico que faz tudo na calmaria. E o que o Passepartout queria era exatamente essa calmaria. Só que o problema é que logo no começo do serviço dele, nas primeiras horas de trabalho, o seu chefe, Phileas Fogg, chega falando que eles vão dar uma volta ao mundo. Arrume as malas, vamos dar uma volta ao mundo em 80 dias. E aquela calmaria que o Passepartout queria foi pelo ar e não terá tão breve assim, não correrá tão breve assim, tá? Então, a partir desse momento, eles fazem as malas, né? Ali um pouco apressados. O Phileas Fogg, obviamente, daquele jeito tranquilo, bem de boa, bem calculista e frio, aparentemente, às vezes, fazem as malas e vão partir para essa viagem. E agora, nesse ponto, cabe eu apresentar mais um personagem que vai ter grande destaque nesse livro, que é o Inspetor Fix. O Inspetor Fix, ele é o encarregado de encontrar o criminoso que cometeu aquele crime que estava sendo discutido no Clube de Cavalheiros, aquele assalto. E até ele chegou um retrato falado, alguma imagem, alguma coisa nesse sentido. E ele tinha posse disso, e ao olhar o Phileas Fogg, ele achou uma certa semelhança e tal. E o problema também é que o quê? Que ele ficou sabendo que o Phileas Fogg ia fazer uma viagem, uma tal de uma volta ao mundo em 80 dias, com o pretexto de uma aposta. E ele juntou o A com o B, o C com o D, essa questão do retrato ali, dessa imagem, desse suposto retrato falado, com essa suposta volta ao mundo em 80 dias, e ele achou muito suspeito, e agora o Phileas Fogg passou a ser o principal suspeito deste crime, deste roubo que ocorreu. Então veja que loucura, né? Daí agora o Inspetor Fix tem que deter o Phileas Fogg. Só que o problema é que ele não pode, porque ele não tem provas e também não tem um mandado judicial para isso. Então o Phileas Fogg já está embarcando para começar a sua viagem, né? A sua viagem de volta ao mundo. E o Inspetor Fix se vê obrigado a começar essa viagem junto com ele, para não perder o Phileas Fogg de vista, enquanto esse mandado judicial não sai. Então agora o Inspetor Fix, o Phileas Fogg e o Passepartout, empregado do Phileas Fogg, vão todos embarcar nessa volta ao mundo 80 dias. O Inspetor Fix, obviamente, seguindo eles, sem meio que sendo visto, horas não sendo visto, né? E enquanto ele não tem esse mandado judicial. E aí que começa a loucura desse livro, tá? Porque esse livro vai ser uma loucura. Então, o Phileas Fogg tentando viajar, o Inspetor Fix tentando seguir ele, esperando esse mandado que vai demorar para chegar ou não vai chegar, você vai ter que ler e descobrir. É um livro fantástico, tá? Um livro fantástico. Você vai ler e vai ver que realmente é muito bom. Se o Phileas Fogg é culpado do crime, isso eu não vou dizer para vocês. Se ele vai ser preso ou não, também não vou dizer para vocês. E se ele vai ganhar essa aposta? Muito menos, né? Isso você vai ter que ler para descobrir também. Então leia e descubra como que vai ser essa volta ao mundo. Mas eu posso dizer para vocês que esse livro promete. Se você tem uma boa imaginação, você vai amar esse livro. E também posso dizer para vocês que vai ter muita aventura. Obviamente terão percalços para ter emoção no livro, né? Você vai passar por várias partes do mundo, Estados Unidos, China, Hong Kong, Índia, vai ver vários meios de transporte. Inclusive, eles vão até usar um elefante como meio de transporte em determinada parte do livro. Eles vão ali, aparentemente, tentar resgatar uma moça que está em perigo, correndo risco de morte. Você vai ver toda essa aventura nesse livro. Esse livro é fantástico, tá? É um livro para você ler e se deliciar, tá? É um clássico muito, muito bom. Agora, tendo dito tudo o que eu queria dizer para vocês, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro? Se vocês já leram, deixa para mim nos comentários. Seus comentários são muito importantes para esse canal crescer.
tá? Digo isso do fundo do coração. E também, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem o like de vocês. O like e a inscrição de vocês fazem total diferença para esse canal crescer. E também naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo do canal ajuda muito esse canal a crescer. E eu vou ficar muito grato com vocês, tá? Conto com a ajuda de vocês. Então, por este vídeo era isso. Para você que ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. A sua visualização até o final desse vídeo ajuda muito esse vídeo a ser entregue a mais pessoas, porque gera retenção e essa retenção faz com que o algoritmo entregue este vídeo a muito mais pessoas, tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.